Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja com você. Que bom que você chegou até aqui. Nada é por acaso. Se este vídeo encontrou você agora, é porque Deus já estava cuidando do seu coração antes mesmo de você apertar o play. Talvez você tenha chegado aqui cansado. Cansado de pensar demais. Cansado de lutar em silêncio. Cansado de ser forte o tempo todo. Talvez o corpo até consiga descansar, mas o coração não desliga. A mente não silencia. As preocupações voltam sempre que a noite cai. Se você se identifica com isso, fique aqui. Hoje não é sobre cobrança. Hoje é sobre descanso. Hoje é sobre esperança. Antes de continuarmos, eu te convido a um gesto simples, mas poderoso. Curta este vídeo para que essa oração alcance outras vidas. Inscreva-se no canal para caminhar conosco todos os dias e escreva nos comentários. Eu recebo o descanso de Deus. Agora feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Prepare o seu coração. Porque o que Deus vai derramar hoje não é peso, é alívio. Existe um cansaço que não aparece no corpo. Você acorda, levanta, trabalha, conversa. Mas por dentro algo está exausto. É o cansaço da alma. E esse cansaço não vem de um dia difícil apenas, mas de uma sequência de batalhas emocionais, de decepções não curadas, de medos acumulados. Talvez ninguém perceba. Você sorri, responde, está tudo bem. Mas Deus sabe. Deus conhece o peso que você carrega no coração. Ele vê as noites mal dormidas, as orações silenciosas, as lágrimas que ninguém enxuga. Hoje eu declaro algo sobre você. O seu cansaço não é sinal de fracasso. É sinal de que você lutou muito. E quem luta, um dia descansa nos braços do Pai. Receba essa verdade. Deus não está decepcionado com você. Ele não te cobra forças quando você já não tem. Ele te acolhe. Se você sente que chegou no limite, isso não significa que acabou. Significa que chegou a hora de entregar. Entregar o peso. Entregar a culpa. Entregar o medo do amanhã. E no silêncio do seu coração diga comigo: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso do teu descanso. Há momentos em que o coração está pesado, mas algo dentro de nós ainda insiste em crer. É uma fé cansada. Uma fé que não grita, não pula, não celebra, apenas respira. E talvez hoje seja exatamente assim que você esteja. Sem forças para grandes declarações, mas ainda segurando Deus com a última energia da alma. Isso é fé verdadeira. Porque fé não é ausência de cansaço. Fé é permanecer, mesmo cansado. A palavra nos mostra que Deus não despreza a fé pequena, silenciosa, quase imperceptível. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Não é o volume da sua fé que move o céu, é a sinceridade dela. Talvez você tenha orado menos ultimamente. Talvez tenha duvidado. Talvez tenha se sentido fraco espiritualmente. Mas escute com atenção. Deus nunca confundiu cansaço com abandono. Hoje eu declaro sobre a sua vida. Essa fé que ainda respira dentro de você será suficiente para atravessar esse vale. Deus não vai apagar o pavio que fumega. Ele vai soprar vida nova. Coloque a mão no peito agora, se puder. Sinta o seu coração bater. Cada batida é um sinal de que Deus ainda está sustentando você. Diga em voz baixa ou em pensamento: Senhor, mesmo cansado, eu ainda creio. Mesmo fraco, eu ainda confio. Mesmo sem entender, eu ainda permaneço. Receba isso no seu espírito. O céu honra quem não desistiu, mesmo sem forças. E hoje Deus começa a transformar fé cansada em esperança renovada. Existe um convite que atravessa séculos e continua ecoando até hoje. Não é um convite para esforço. Não é um chamado para provar nada a ninguém. É um convite para descansar. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba, ele não disse: Vinde a mim os fortes, nem os que têm tudo resolvido. Ele disse: os cansados. Talvez você tenha tentado descansar de muitas formas. Dormir mais, se distrair, silenciar o mundo.
Mas nada disso tocou a raiz do cansaço, porque há um tipo de peso que só sai quando colocamos aos pés de Cristo. Hoje, esse convite é pessoal, não é para a multidão, é para você. Jesus não pede explicações longas, ele não exige performance espiritual, ele apenas diz: venha, com suas falhas, com sua mente confusa, com seu coração pesado. Agora faça algo simples. Incline levemente a cabeça, respire fundo e imagine-se caminhando até Jesus exatamente como você está. Eu declaro sobre você: o descanso que ele oferece não é ausência de problemas, é presença no meio deles. Quando você se aproxima, o peso começa a sair de dentro, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Diga com fé: Jesus, eu venho, cansado, ferido, confuso, mas eu venho. Receba o teu alívio, receba o teu descanso. Permaneça alguns segundos em silêncio, porque nesse silêncio Deus trabalha. Um dos maiores ladrões do descanso é a ansiedade. Ela não grita, ela sussurra. Ela se infiltra nos pensamentos, principalmente quando tudo fica quieto, quando a casa dorme, quando a noite chega, quando o futuro começa a pesar mais do que o presente. Talvez o seu corpo esteja aqui, mas a sua mente esteja sempre à frente, pensando no amanhã, nas contas, nas decisões que precisam ser tomadas, no medo de errar de novo, no receio de não dar conta. A ansiedade cansa porque ela tenta nos fazer controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. E Deus sabe disso. A palavra nos ensina: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note, não é para guardar, nem para administrar, nem para aprender a conviver. É para lançar, soltar, entregar. Hoje eu declaro: essa mente agitada começa a encontrar repouso. Esses pensamentos repetitivos começam a perder força agora. Diga comigo: Senhor, eu entrego o que não consigo resolver. Eu solto o medo do amanhã. Eu renuncio à ansiedade que me rouba a paz. Recebo agora a tua paz que excede todo entendimento. Não lute contra os pensamentos, entregue-os. Não tente calar a mente à força. Permita que Deus a acalme com presença. Fique alguns segundos nesse lugar, porque quando a mente se aquieta, o coração começa a descansar. Existe um ponto na caminhada espiritual que dói, mas também liberta. É quando percebemos que não conseguimos controlar tudo, e no fundo nunca conseguimos. Muitas vezes, o nosso cansaço não vem apenas das lutas, vem da tentativa constante de manter tudo sob controle. Controlar resultados, controlar pessoas, controlar o tempo, controlar o futuro. E isso esgota a alma. Entregar o controle não é desistir, é confiar. É reconhecer que existe um Deus que vê o que você não vê, entende o que você não entende e trabalha enquanto você descansa. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não diz: faça tudo e depois entregue. Diz: entrega e confia. Agora, simbolicamente, abra as mãos, mesmo que seja apenas no seu coração. Abra as mãos e diga comigo: Senhor, eu entrego o controle, entrego o que tentei resolver sozinho, entrego o medo de perder, entrego a necessidade de entender tudo. Recebo a tua direção, recebo a tua paz. Quando soltamos o controle, o coração respira. E onde o coração respira, o descanso começa a fluir. Há um tipo de cansaço que nem o sono resolve. Você dorme, mas acorda cansado. O corpo até pausa, mas a alma continua em alerta. Isso acontece porque o verdadeiro descanso não é físico, é espiritual. Ele nasce quando a presença de Deus ocupa o espaço que antes era tomado pelo medo. A palavra nos revela: na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude, não parcial, não momentânea, plena. Quando a presença de Deus entra, ela reorganiza o interior. Ela acalma, ela sustenta, ela fortalece. Hoje eu declaro sobre a sua vida:
Você não vai apenas dormir melhor. Você vai descansar melhor. A presença de Deus vai envolver o seu coração como um cobertor de paz. Agora, imagine um ambiente ao seu redor sendo preenchido pela presença do Senhor. Não force nada. Apenas permita. Senhor, eu recebo a tua presença. Recebo o descanso que vem de ti. Recebo a paz que não depende das circunstâncias. Mesmo que os problemas ainda existam, o peso deles começa a diminuir quando Deus se faz presente. Fique alguns instantes nesse lugar, porque quando a presença chega, o descanso permanece. A cura de Deus quase nunca começa fora. Ela começa por dentro, no lugar onde ninguém vê, no coração cansado de esperar, de tentar, de sofrer em silêncio. Talvez você esteja aqui sem grandes expectativas, apenas buscando um pouco de alívio. E isso já é suficiente para Deus começar a agir. A esperança não volta de uma vez. Ela retorna devagar, como a luz que entra pela janela ao amanhecer. Sem barulho, mas transformando tudo. A palavra diz que Deus renova as nossas forças como a águia. Não é um empurrão brusco, é um renovo. Algo novo crescendo onde antes havia esgotamento. Hoje eu declaro sobre você. A esperança começa a florescer novamente no seu coração. Aquilo que parecia morto começa a respirar de novo. Coloque a mão no coração mais uma vez e diga com fé: Senhor, eu recebo a esperança que vem de ti. Mesmo sem ver tudo resolvido, eu escolho confiar. Mesmo sem respostas completas, eu escolho esperar. Não se apresse. A esperança verdadeira não nasce da pressa, mas da confiança. Permaneça alguns segundos nesse sentimento, porque Deus está trabalhando onde você não alcança. Deus poderia restaurar tudo de uma vez. Ele tem poder para isso. Mas muitas vezes, Ele escolhe restaurar aos poucos. E isso não é descaso, é cuidado, porque um coração muito ferido precisa ser tratado com delicadeza, como alguém que aprende a andar novamente depois de uma queda profunda. Talvez você quisesse acordar um dia e sentir que tudo passou, que a dor sumiu, que o peso foi embora por completo. Mas Deus está te ensinando algo mais profundo: constância. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não diz uma vez por todas, diz a cada dia. Não despreze os pequenos sinais de melhora. Um pensamento mais leve, uma noite um pouco melhor, um suspiro de alívio no meio do dia. Isso é Deus agindo. Quando você honra o processo, o descanso se torna permanente. Há um poder espiritual nas palavras que declaramos. Elas alinham o coração com aquilo que Deus já decidiu no céu. Agora não é tempo de pedir apenas. É tempo de declarar, de tomar posse com fé mansa daquilo que o Senhor já liberou. Por isso, eu te convido a participar ativamente deste momento. Mesmo que seja em pensamento, declare comigo: eu declaro descanso sobre a minha mente. Eu declaro paz sobre o meu coração. Eu decreto que a ansiedade não governa mais os meus pensamentos. Eu recebo a esperança que vem do Senhor. Eu declaro que noites de inquietação dão lugar a noites de paz. Declaro que o medo do amanhã perde força. Declaro que o meu coração aprende a confiar novamente. A palavra nos ensina que a paz de Deus guarda a mente e o coração. Guardar significa proteger, cercar, preservar. Hoje eu declaro: sua mente está sendo guardada. Seu coração está sendo cercado pela paz de Deus. Diga com fé: eu recebo o descanso. Eu recebo a paz. Eu recebo a esperança. Eu descanso no cuidado de Deus. Permaneça em silêncio por alguns instantes, porque às vezes a maior declaração é o silêncio cheio de fé. Agora, tudo o que precisava ser dito já foi entregue. Tudo o que precisava ser solto começou a sair. Este é o momento do silêncio que cura. O silêncio diante de Deus não é vazio. Ele é cheio de presença, cheio de cuidado, cheio de descanso. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é desistir da vida, é confiar que Deus está no controle dela. Se puder, feche os olhos agora. Respire fundo, lentamente.
Sinta o seu corpo relaxar. Permita que o seu coração pare de lutar. Imagine-se sendo envolvido pelos braços do Pai, sem cobrança, sem exigência, apenas cuidado. Diga em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu confio, eu descanso, eu entrego, eu permaneço em Ti. Agora ore comigo. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós colocamos diante de Ti este coração cansado. Tu conheces cada dor, cada medo, cada noite mal dormida. Nós declaramos que o Teu descanso visita agora esta vida. Declaramos que a paz que excede todo entendimento guarda a mente e o coração. Decretamos o fim da ansiedade, do peso emocional e do medo do futuro. Pai, renova as forças, restaura a esperança, traz leveza onde havia opressão, traz consolo onde havia silêncio e solidão. Nós recebemos o Teu cuidado, recebemos o Teu descanso, recebemos a Tua esperança. E confiamos que a partir de hoje algo muda por dentro. Mesmo que tudo fora ainda esteja em processo, o coração já encontrou repouso em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, permaneça conosco. Volte sempre. Deus está construindo descanso dentro do seu coração, dia após dia.